Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da geometria plana, falando dos quadriláteros. Hoje nós vamos começar a falar dos quadriláteros, começando por sua definição e seus elementos. Sejam A, B, C e D 4 pontos de um mesmo plano, todos distintos, 3 deles não colineares, ou seja, 3 deles não alinhados. Se os segmentos AB, BC, CD e DA interceptam-se apenas nas extremidades, a reunião desses 4 segmentos é um quadrilátero. Um quadrilátero, dito de maneira mais simples, é um polígono com 4 lados. Aqui nós temos 2 exemplos de quadriláteros. O primeiro, um quadrilátero convexo, e o segundo, um quadrilátero côncavo. Se nós ligarmos quaisquer pontos internos de um polígono convexo, o segmento de reta que une esses pontos estará totalmente contido dentro desse polígono. Já no polígono côncavo isso não ocorre. Por exemplo, se eu colocar um ponto interno aqui e outro aqui, a gente vai perceber que o segmento passa pelo lado de fora desse polígono e por isso ele é côncavo. O quadrilátero é um polígono simples de 4 lados. Acabei de falar isso aqui, né? AB, BC, CD e DA são os lados do quadrilátero. A, que é igual a DAB, B, que é igual a ABC, C, que é igual a BCD e D, que é igual a CDA, são os ângulos do quadrilátero. AC e BD são suas diagonais. Um quadrilátero tem 2 diagonais. A soma dos ângulos internos dos quadriláteros é igual a 360 graus. E a soma dos ângulos externos também. Como nós podemos dividir um quadrilátero em 2 triângulos, nós temos a soma dos ângulos internos dos quadriláteros igual a 180 graus mais 180 graus, ou seja, 360 graus. Quadriláteros notáveis. Os quadriláteros notáveis são os trapézios, os paralelogramos, os retângulos, os losangos e os quadrados. Nós vamos perceber mais adiante que nós temos 3 tipos de quadriláteros. Os quadriláteros quaisquer, que não possuem nenhum par de lados paralelos, os trapézios, que possuem um par de lados paralelos, e os paralelogramos, que possuem 2 pares de lados paralelos. Isso significa que os retângulos, os losangos e os quadrados se encaixam exatamente nessa última espécie de quadriláteros, ou seja, são paralelogramos especiais. Um quadrilátero plano convexo é um trapézio se e somente se possui 2 lados paralelos. Nós temos aqui o lado DC e o lado AB paralelos. Se ABCD é trapézio, então AB é paralelo a CD ou AD é paralelo a BC. Ou seja, é preciso que o quadrilátero tenha um par de lados paralelos para ser chamado de trapézio. Os lados paralelos são as bases do trapézio. Aqui é o que a gente chama de base maior e aqui de base menor. De acordo com os outros 2 lados não bases, a gente pode ter um trapézio isósceles, se esses lados são congruentes. Se esse lado tiver a mesma medida desse, eu chamo esse trapézio de isósceles. Trapézio escaleno, se esses lados não são congruentes, se esses lados que a gente chama de lados oblíquos têm medidas diferentes, a gente chama de trapézio escaleno. E ainda temos o trapézio retângulo ou birretângulo. É um trapézio que possui 2 ângulos retos. Esse trapézio birretângulo é um trapézio escaleno, porque os lados que não são bases não são congruentes. Paralelogramo.
Um quadrilátero plano convexo é um paralelogramo se e somente se possui os lados opostos paralelos, ou seja, ele tem dois pares de lados paralelos. O lado AD é paralelo ao lado BC e o lado AB é paralelo ao lado DC. ABCD é paralelogramo se e somente se AB for paralelo a CD e, ao mesmo tempo, AD for paralelo a BC. Retângulo. Um quadrilátero plano convexo é um retângulo se e somente se possui os quatro ângulos congruentes. ABCD é um retângulo se e somente se os quatro ângulos são congruentes. Como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser 360 graus, esses quatro ângulos congruentes precisam medir 90 graus, ou seja, o retângulo é um quadrilátero com quatro ângulos retos. Como ele tem dois pares de lados paralelos, AD é paralelo a BC e AB é paralelo a CD, o retângulo é também um paralelogramo. Losango. Um quadrilátero plano convexo é um losango se e somente se possui os quatro lados congruentes. ABCD é um losango se e somente se AB é congruente a BC, que é congruente a CD, que é congruente a AD. Isso significa que o losango também é um paralelogramo, uma vez que o lado AD será paralelo ao lado BC, assim como o lado AB será paralelo ao lado CD. Como foi dito, esse quadrilátero tem os quatro lados com a mesma medida, ou seja, congruentes. E isso basta para que um quadrilátero seja chamado de losango. Quadrado. Um quadrilátero plano convexo é um quadrado se e somente se possui quatro ângulos congruentes e quatro lados congruentes. Observe que o quadrado reúne as características conjuntas do losango e do retângulo. No losango, nós temos os quatro lados congruentes. No retângulo, nós temos os quatro ângulos congruentes, quais sejam ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, ABCD é um quadrado se os quatro ângulos são congruentes e se os quatro lados são congruentes. Isso significa que o quadrado é uma espécie de retângulo, porque ele reúne a característica do retângulo, qual seja quatro ângulos retos e congruentes. Reúne também a característica do losango, quatro lados iguais, e portanto é também uma espécie de losango. E é um tipo também de paralelogramo, uma vez que o lado AD é paralelo ao lado BC e o lado AB é paralelo ao lado CD. Propriedades dos trapézios. Vamos começar pelos trapézios quaisquer. Em qualquer trapézio ABCD, é a notação cíclica que a gente usa para os trapézios, de bases AB e CD, temos que a soma dos ângulos A e D é igual à soma dos ângulos B e C, que é igual a 180. Ou seja, a soma de A com D é igual à soma de B com C. Trapézio isósceles. Os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. Como os lados oblíquos do trapézio isósceles têm a mesma medida, isso faz com que o ângulo D seja congruente ao ângulo C e também faz com que o ângulo A seja congruente ao ângulo B. Se AB e CD são bases de um trapézio isósceles, então o ângulo C é congruente ao ângulo D e o ângulo A é congruente ao ângulo B, foi o que eu acabei de dizer. As projeções ortogonais dos lados não base de um trapézio isósceles sobre a base maior são congruentes. Ou seja, essa projeção aqui, ó, que vai daqui até aqui, é congruente a essa projeção aqui, ó, que vai daqui até aqui. Tem a mesma medida. Em outras palavras, a projeção do lado AD sobre a base maior é igual à projeção do lado BC sobre a base maior. Trapézio isósceles, diagonais congruentes.
as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Se ABCD é um trapézio de bases AB e CD, e AD é congruente a BC, então AC é congruente a BD. Vamos entender o que foi dito aqui, ó. Se esse trapézio tem bases paralelas, AB paralelo a CD, e além disso tem lados AD e BC congruentes, fazendo com que esse trapézio seja um trapézio isósceles, as diagonais AC e BD também serão congruentes. Da congruência acima, a gente obtém que o ângulo ACD é congruente ao ângulo BDC. O ângulo ACD é congruente ao ângulo BDC. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo. E daí decorre que os triângulos PCD e PAB são isósceles, com bases AB e CD. Então, os triângulos PCD e PAB são isósceles de bases AB e CD, sendo o ponto P o ponto onde as diagonais se interceptam. Propriedades dos paralelogramos, ângulos opostos congruentes. Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer são congruentes. Em outras palavras, se ABCD é um paralelogramo, então o ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B é congruente ao ângulo D. Então, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo C e o ângulo B tem a mesma medida do ângulo D. Ou seja, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Todo quadrilátero convexo que tem ângulos opostos congruentes é um paralelogramo. Ou seja, sendo ABCD um quadrilátero convexo, com AB congruente a CD e BC congruente a AD, então ABCD é um paralelogramo. Isso nos traz como consequência a afirmação de que todo retângulo é paralelogramo, uma vez que os ângulos opostos de um retângulo são congruentes, e essa é uma propriedade dos paralelogramos, nós podemos afirmar que todo retângulo é paralelogramo. Lados congruentes. Em todo paralelogramo, dois lados opostos quaisquer são congruentes. Ou seja, se ABCD é um paralelogramo, então os lados AB e CD são congruentes e também os lados BC e AD são congruentes. Ou seja, o lado AD é congruente ao lado BC, assim como o lado AB é congruente ao lado CD. Em outras palavras, lados opostos têm medidas iguais. Podemos também dizer que todo quadrilátero convexo que tem lados opostos congruentes é um paralelogramo. Ou seja, se ABCD é um quadrilátero convexo e os lados AB e CD são congruentes e também os lados BC e AD são congruentes, então ABCD é com certeza um paralelogramo. Então, se os lados AD e BC são congruentes e os lados AB e CD são congruentes, nós podemos com certeza afirmar que isso é um paralelogramo. E como consequência disso, a gente conclui que o losango também é um paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo, porque os losangos têm os lados opostos congruentes. Diagonais dividem-se ao meio. Em todo paralelogramo, as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios. Ou seja, se ABCD é um paralelogramo e a interseção entre os segmentos AC e BD é igual a M, então AM é congruente a CM e BM é congruente a DM. Vamos para a figura para entender isso aqui. Ele está dizendo que M é o ponto médio das diagonais, ou seja, o segmento que vai de D até M tem a mesma medida do segmento que vai de M até B. O segmento que vai de A até M tem a mesma medida do segmento que vai de M até C. M, então, é chamado de ponto médio das diagonais exatamente por isso.
É por isso que ele diz que a interseção entre os segmentos AC e BD é exatamente o ponto M. Todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios é paralelogramo, sendo ABCD um quadrilátero convexo. Se a interseção dos segmentos AC e BD for igual a M, e além disso, AM for congruente a CM e BM for congruente a DM, então ABCD com certeza é um paralelogramo. Como consequência dessa propriedade, a gente conclui que se dois segmentos de reta interceptam-se nos respectivos pontos médios, então suas extremidades são vértices de um paralelogramo. Então, se nós temos dois segmentos, aqui nós temos o segmento BD e aqui o segmento AC, e esses segmentos se interceptam num ponto médio, significa que as extremidades desses segmentos são vértices de um paralelogramo. Dois lados paralelos e congruentes. Todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um paralelogramo. Sendo ABCD um quadrilátero convexo, e ainda AB paralela a CD e AB congruente a CD, então ABCD é paralelogramo. O que nós vemos aqui na figura é que os lados CD e AB são, além de paralelos, congruentes. E isso me basta para afirmar que esse quadrilátero é um paralelogramo. Como consequência dessa propriedade, a gente conclui que se dois segmentos de reta são paralelos e congruentes, então suas extremidades são vértices de um paralelogramo. Então aqui nós temos dois segmentos paralelos, AB e CD. Esses segmentos, além de paralelos, são congruentes, e com isso eu posso afirmar que as extremidades desses segmentos são vértices de um paralelogramo, os vértices AB, C e D. Propriedades dos retângulos. Diagonais congruentes. Além das propriedades dos paralelogramos, o retângulo tem a propriedade característica que segue. Bom, a gente já viu que o retângulo é um paralelogramo, então todas as propriedades do paralelogramo se aplicam ao retângulo. Mas como o retângulo é um quadrilátero notável, ele ainda tem outras que a gente vai explorar aqui agora. Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. Se ABCD é retângulo, então AC é congruente a BD, ou seja, o segmento que vai de A até C, que é uma das diagonais do retângulo, tem a mesma medida do segmento que vai de D até B. Também podemos dizer que todo paralelogramo que tem diagonais congruentes é um retângulo. Então, se as diagonais BD e AC têm a mesma medida, eu posso afirmar que esse quadrilátero é um retângulo. Sendo ABCD um paralelogramo com AC congruente a BD, então ABCD é um retângulo. Propriedades dos losangos. Diagonais perpendiculares. Além das propriedades do paralelogramo, o losango tem a propriedade característica que segue. Nós também vimos que o losango é um paralelogramo e, portanto, tudo que foi dito a respeito do paralelogramo serve para os losangos. Contudo, como o losango é um quadrilátero notável, ele possui ainda outras propriedades. Vamos ver quais são. Todo losango tem diagonais perpendiculares. Então, se ABC é losango, AC é perpendicular a BD. Então, o segmento AC é perpendicular ao segmento BD. Serem perpendiculares significa formarem entre si ângulos retos. Todo paralelogramo que tem diagonais perpendiculares é um losango. Isso faz com que a gente chegue à conclusão que o quadrado é um losango. Sendo ABCD um paralelogramo com AC perpendicular a BD, então ABCD é um losango. É o que temos aqui, né? Aqui nós temos um paralelogramo. Ele é um paralelogramo porque nós temos dois pares de lados paralelos. AB é paralelo a CD e BC é paralelo a AD.
E nós temos o segmento AC perpendicular ao segmento BD. Isso é o suficiente para eu afirmar que ABCD é um losango. Propriedades dos quadrados. Pelas definições, a gente conclui que todo quadrado é retângulo e também é losango. Portanto, além das propriedades do paralelogramo, o quadrado tem as propriedades características dos retângulos e dos losangos também. ABCD é quadrado se e somente se ABCD é paralelogramo, tem as diagonais AC e BD congruentes e, além disso, tem as diagonais AC e BD perpendiculares. Então, as diagonais AC e BD são congruentes, têm a mesma medida e, além disso, elas são perpendiculares, formam entre si um ângulo reto. Como, além disso, nós temos dois pares de lados paralelos, AB paralelo a CD e AD paralelo a BC, nós podemos afirmar que esse quadrilátero é um quadrado. Em resumo, a gente pode dizer que se o quadrilátero é convexo e tem diagonais que se cortam ao meio, ele é um paralelogramo. Se ele tem diagonais que se cortam ao meio e, além disso, elas são congruentes, então ele é retângulo. Se ele tem diagonais que se cortam ao meio e, além disso, são perpendiculares, então ele é um losango. E, por fim, se ele tem diagonais que se cortam ao meio, são congruentes e são perpendiculares, então ele é um quadrado. Bases médias. Base média do triângulo. Se um segmento tem extremidade nos pontos médios de dois lados de um triângulo, então ele é paralelo ao terceiro lado e ele é metade do terceiro lado. Seja ABC o triângulo, se o segmento AM é congruente ao segmento MB e, além disso, o segmento AN é congruente ao segmento NC, então MN é paralelo a BC, MN é igual a metade de BC. Vamos entender na figura tudo o que está sendo dito aqui. Bom, se nós temos um segmento MN, que tem a extremidade M interceptando o lado AB desse triângulo no seu ponto médio, e a extremidade N interceptando o lado AC desse triângulo em seu ponto médio, MN será paralelo ao lado BC. E, além disso, MN terá a metade da medida do lado BC. É isso que está sendo dito aqui. Se o segmento AM é congruente ao segmento MB, ou seja, M ponto médio de AB, e, além disso, o segmento AN é congruente ao segmento NC, ou seja, o ponto N é ponto médio do segmento AC, o segmento MN será metade do segmento BC e, além disso, será paralelo a ele. Se um segmento paralelo a um lado de um triângulo tem uma extremidade no ponto médio de um lado e a outra extremidade no terceiro lado, então essa extremidade é o ponto médio do terceiro lado. Seja ABC o triângulo, se MN for paralelo a BC, AM for congruente a MB, e N for um ponto do lado AC, então AN é congruente a NC. Vamos para a figura para a gente entender tudo isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, caso MN seja paralelo ao lado BC e o segmento AM tiver a mesma dimensão do segmento MB, então a outra extremidade do segmento MN que intercepta o lado AC fará com que o lado AC fique seccionado em dois segmentos congruentes. Em outras palavras, o ponto N será ponto médio do segmento AC. Base média do trapézio. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio, então ele é paralelo às bases e, além disso, é igual à semissoma das bases. Vamos com calma para a gente entender o que está sendo dito aqui. Se nós temos um segmento MN, cujas extremidades são pontos médios dos lados não paralelos ou dos lados não bases desse trapézio,
Então, esse segmento MN será paralelo às bases AB e CD, e além disso, sua medida será a semissoma das duas bases. Em outras palavras, será a soma das bases dividido por 2. Então, se ABCD é um trapézio de bases AB e CD, se AM for congruente a DM e BN for congruente a CN, então MN será paralelo a AB e a CD, e além disso, será a soma das bases dividido por 2. Se ABC for paralelogramo, a propriedade é imediata. Se um segmento paralelo às bases de um trapézio tem uma extremidade no ponto médio de um dos outros lados e a outra extremidade no quarto lado, então essa extremidade é o ponto médio deste lado. Se ABCD é um trapézio, se MN for paralelo a BC e CD, se AM for congruente a DM e, além disso, N for um ponto do lado BC, então BN será congruente a CN. O que está sendo dito aqui é o seguinte, caso ABCD seja um trapézio, ele terá o segmento MN paralelo às bases CD e AB. Além disso, se esse segmento interceptar o lado AD em seu ponto médio, o segmento AM será congruente ao segmento DM. Esse segmento MN, nesse caso, ao interceptar o lado CB, o fará exatamente no ponto médio desse lado. Então, o segmento BN será igual ao segmento CN. Após a conclusão do estudo dos triângulos e dos quadriláteros, na nossa próxima aula trataremos dos polígonos de modo geral. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!